Agora vamos falar de independência da República. Para comemorar os 194 anos da independência, Pindamonhangaba celebrou o 7 de setembro com desfile cívico-militar na principal avenida da cidade. E nossa reportagem esteve lá. Segundo a Defesa Civil e a Polícia Militar, cerca de 15 mil pessoas prestigiaram o evento. Muitos pais trouxeram seus filhos para comemorar de perto os 194 anos da independência do Brasil. É sempre importante estar participando das comemorações e ela gosta muito também de ver o desfile do bombeiro, da Polícia Militar. Então a gente trouxe ela para poder aproveitar um pouquinho o dia. Tá gostando? Tá tudo bonito? Então, é porque hoje vários pais estão trazendo seus filhos. Hoje eu trouxe a minha para comemorar o primeiro ano dela aqui em Pinda, para festejar com nós o 7 de setembro. O que você mais gosta aqui no desfile? Os soldados, que meu tio é um. Mais de 3.560 pessoas desfilaram. Entre alguns deles, a Fanfarra, Rede Municipal de Ensino, Grupo de Escoteiro, a Secretaria de Esportes, a Associação Direito de Portadores de Necessidades Especiais, a 2ª Companhia da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, o 2º Batalhão Borba Gato, a 10ª Companhia de Engenharia de Combate Leve e 11ª Companhia Barão de Pindamonhangaba. O desfile aconteceu em 2 momentos, um em Moreira César e o outro no centro da cidade. A secretária da Educação e Cultura felicitou a todos pelos 2 dias de desfile, mostrando patriotismo. Com a participação do Exército Brasileiro, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, enfim, de todos os envolvidos da sociedade. Pindamonhangaba, os alunos, os parceiros, a população está de parabéns em estar aqui no momento crítico do nosso país, demonstrando que nós acreditamos, que nós podemos e que cada um precisa fazer a sua parte. E estar aqui neste momento feliz de um feriado, em massa participando, é uma demonstração de que as pessoas acreditam e que sabem ainda resgatarem o valor da cultura patriótica, o valor educacional da independência do Brasil. Parabéns a toda a Pindamonhangaba. Minha gente, a saúde pública em São Paulo está pedindo socorro. Dados da Secretaria Municipal de Saúde indicam que 70% da população é atendida pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. E para mudar esse quadro, uma rede de clínicas médicas inovou no serviço para oferecer consultas a preços acessíveis em vários pontos da capital. A saúde pública na capital paulista está cada vez mais inchada. Dados da Secretaria Municipal de Saúde indicam que 70% da população é atendida pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Por conta dessa demanda, os prontos-socorros ficam lotados de pacientes que geralmente apresentam sintomas de baixa complexidade. Por conta disso, uma nova modalidade surgiu para atender esses casos mais corriqueiros. São as clínicas expressas. Localizadas em pontos estratégicos da cidade de São Paulo, a unidade atende com rapidez o paciente, sem precisar de hora marcada. E o valor da consulta é fixo. R$ 89,00 com direito a retorno. É um modelo de eficiência, né? A gente atende, a grosso modo, 60% dos atendimentos em pronto-socorros e ambulatórios, tanto no setor público quanto no setor privado. A proposta é tirar esses atendimentos desses pontos onde você tem uma demanda grande, a porta de entrada é muito cheia, volume alto, trazer esse atendimento para perto da população. O diretor clínico da unidade acredita que o principal diferencial é o tipo de atendimento e de atenção que o paciente recebe durante a consulta. A gente entende que é um atendimento mais tranquilo, que permite o profissional médico fazer um atendimento com eficiência, em um ambiente tranquilo, com calma, chegar a um diagnóstico, conversar com o paciente, poder examinar, ir atrás dos sintomas que ele achar importante, fechar o diagnóstico, fazer uma prescrição, passar um tratamento, explicar o tratamento para o paciente e permitir com que esse paciente entenda o que ele deve fazer e resolva da melhor maneira possível. O médico ainda nos disse que quando o caso é grave, o paciente é levado para um pronto-socorro especializado. Por exemplo, se tiver o caso mais grave que pode acontecer é se um paciente tiver uma parada cardíaca. A gente vai fazer como todo profissional médico deve fazer, fornecer os primeiros socorros, chamar um sistema de transporte, o SAMU, no caso aqui de São Paulo, e encaminhar esse paciente para um hospital terciário
para ter o devido cuidado. Na entrevista de hoje, a importância da cultura regional para a formação da identidade de um povo. E o Vale do Paraíba tem 2 grandes expoentes que levaram para o país inteiro os costumes da região: Monteiro Lobato e Mazzaropi. Com as Olimpíadas voltou essa história de falar em complexo vira-lata. Mas será que é só na área de esportes que a gente tem esse problema? Ou na área da cultura também é comum a gente valorizar mais o que os outros têm a oferecer do que encontrar no nosso próprio quintal, no nosso sítio, elementos culturais importantes? Nós vamos falar hoje sobre esse assunto. Estamos recebendo aqui o historiador Moacir Santos, ele é da Unital e veio conversar conosco sobre esse tema tão relevante. Tudo bem, professor? Tudo bem, satisfação de tê-lo conosco. Nós temos realmente complexo vira-lata, professor? Primeiramente, agradeço o convite e, infelizmente, essa é uma característica, é um traço nacional em várias áreas, inclusive em relação à cultura, especialmente aquelas mais ligadas às manifestações populares que ainda carecem de maior valorização. Quer dizer, o senhor acha que o nosso folclore é pouco valorizado, além de tudo? Principalmente porque nós temos uma cultura popular muito rica e que recebe menção de um pouco maior apenas no mês de agosto, que é o mês do folclore, e sempre de um ponto de vista mais do entretenimento, da curiosidade, do que exatamente o que caracteriza a nossa cultura popular, que é algo presente, constante no nosso cotidiano. Eu estava mais atuante no Conselho Federal da OAB e no Instituto dos Advogados, quando o deputado federal Aldo Rebelo tentou quebrar um pouco essa história de Halloween, né, que foi introduzida aqui na nossa cultura de paraquedas, e ele começou a invocar aí o Saci Pererê e outros tantos personagens do nosso folclore. É realmente necessário uma injeção de ânimo no povo brasileiro com relação a esse aspecto? Eu acredito, especialmente a partir de políticas públicas. E quando você cita o exemplo do Aldo Rebelo, mostra o quanto esse complexo de vira-lata é amplo e forte, porque a iniciativa dele foi ridicularizada por grande parte da mídia e da população como uma espécie de velharia, uma espécie de retrocesso. Ao passo que, na verdade, ele estava propondo aos olhos do mundo a valorização da nossa cultura popular, porque nós tivemos a Copa do Mundo em 2014 e agora a Olimpíada. São 2 momentos de forte visibilidade do país e que elementos tipicamente brasileiros poderiam ser apresentados ao mundo. O que é mais pesaroso no sentido da perda da oportunidade, porque é exatamente aquilo que os estrangeiros querem nesse tipo de situação. Conhecer o que é típico, o que é regional, o que é próprio de cada país. Infelizmente, são oportunidades que estão sendo desperdiçadas sob esse aspecto. E existe apreço a isso, minha gente. Vamos recordar aqui a obra do Monteiro Lobato, taubatiano, né? Nosso aqui do Vale do Paraíba, e que ganhou o mundo em várias traduções, versões pelo mundo afora. Sim, o Monteiro Lobato é bastante conhecido e respeitado, especialmente nos países lusófonos, como Portugal, Angola, Moçambique, e é um caso feliz e oportuno de um escritor que usa a cultura popular como um elemento criativo no seu trabalho, mas que poderia, inclusive, ganhar mais realce além daquele que já tem. Afinal, ele não só valoriza a cultura popular brasileira, mas especialmente aquela que é típica do Vale do Paraíba. E a partir desse levante, né, teve posição relevante na nossa história, inclusive aí na luta pelo petróleo e tudo mais, né? Foi no Poço do Visconde, né, uma brincadeira que começou a bombar, e essa história do petróleo é nossa é a Petrobras. Sim, sim. E num momento como aquele que o país experimenta nos últimos meses, essa posição é absolutamente necessária, porque nós corremos o risco, inclusive, de alienar o patrimônio nacional em função, mais uma vez, da ideia de que nós, brasileiros, não somos capazes de trabalhar, de produzir, de gerar valor. E o Monteiro Lobato ele contribui muito para combater esse mito, esse complexo de vira-latas nomeado pelo nosso saudoso Nelson Rodrigues. Agora, essa história do Monteiro Lobato está sendo bombardeado também com proposituras aí de questionar a obra como preconceituosa, essa coisa toda. Tem realmente algum fundamento? Me parece estranho isso. Olha, eu acredito que é uma leitura muito exagerada taxar o Monteiro Lobato de preconceituoso. Como historiador, acredito que é necessário entender a obra no seu contexto
E, caso haja evidências de que alguns elementos da obra manifestam preconceito, não é necessário corrigi-la, porque essa é uma interferência indevida na obra, mas sim contextualizar determinadas falas, determinadas imagens e conceitos que estão na obra. Isso sim ajuda a entender a época em que a obra foi escrita e inclusive possíveis preconceitos. Não é apagando ou corrigindo a obra ou suprimindo trechos que possam apresentar algum desconforto à luz dos valores atuais, é que se vai entender melhor esse fenômeno. É o contrário, é entender a obra no seu contexto. A pessoa às vezes manipula de uma forma equivocada. Foi o caso também que aconteceu com Darcy Ribeiro, na obra O Mulo, né? Sim. Em que ele retrata o preconceito exatamente que existe em relação ao negro num senso crítico. E as pessoas manipularam isso, dizendo que o Darcy era preconceituoso, logo o Darcy Ribeiro, pelo contrário. Não, o Darcy Ribeiro era um sujeito que valorizava a cultura brasileira e os brasileiros, mas me parece que muitas pessoas hoje têm uma dificuldade em entender as sutilezas, as nuances do texto, da literatura, especialmente quanto à ironia ou com relação à necessidade que a literatura tem de criar personagens, de trabalhar pontos de vista diferentes. E aí cabe ao leitor ter o olhar crítico, a leitura crítica. No caso do Monteiro Lobato, voltando a ele, né, até questões culinárias eram abordadas na obra, os bolinhos de chuva, os quitutes da tia Anastácia, né, e isso também tem a ver com essa cultura, né? A culinária do Vale do Paraíba é riquíssima também. Sim, é riquíssima e merece, precisa ser explorada. É importante que ela seja mais apresentada no restaurante, seja mais divulgada, né? Nós observamos um interesse cada vez maior por gastronomia, programas nas redes de televisão que fazem competição entre cozinheiros amadores e até mesmo profissionais. Por que não aproveitar essas oportunidades e divulgar melhor aquilo que caracteriza a nossa gastronomia, que também é a cultura popular? O historiador Moacir Santos está aqui conosco hoje avaliando a cultura. E já que nós estamos no capítulo Vale do Paraíba, que tal a gente falar de um grande brasileiro, pioneiro do cinema nacional, que foi Amácio Mazzaropi? Mas vou lhe pedir para a gente abordar esse assunto com mais profundidade na sequência da entrevista, já, aqui no Repórter Setorial. Fique com a gente. Vamos para mais um intervalo e a seguir você vai ver. TV Novo Tempo celebra 20 anos de Brasil e apresenta resultados da sua audiência.